Tira Dúvidas ao vivo aqui na Rádio Vinha FM 91.9 com o pastor Luiz Rigonato. Agora sim, ele está aqui, ele vai poder esclarecer muitas coisas aí que estão te intrigando, tá? Você pode ainda enviar a sua pergunta aqui para o nosso WhatsApp 99997-2005. Lembrando que esse programa vai estar disponível no nosso canal do YouTube, Rádio Vinha FM. Se inscreve lá para ter acesso a esse conteúdo e muitos outros muito interessantes. Olá, pastor Luiz Rigonato, tudo bem? Olá, Raquel, bom dia. Bom dia a toda a nossa audiência. Graça e paz do Senhor nos sejam multiplicadas nesse dia. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso, né, Raquel? É isso mesmo, pastor. A gente tem muitas perguntas aqui. Vamos começar? Vamos lá. Vamos lá. Então, a primeira pergunta aqui é da Marisa. E ela está perguntando o seguinte, pastor, Romanos 5:20 afirma que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso quer dizer que quanto mais pecado a gente tiver, melhor? Então, Marisa, de maneira nenhuma. É exatamente o que a palavra de Deus diz. É porque o pecado, depois de concebido, ele gera a morte. Esse é um estímulo, às vezes, o diabo é bíblico, ele usa a Bíblia para justificar o pecado na vida da pessoa. Quer dizer, será que porque onde abundou o pecado, superabundou a graça? Será que quanto mais pecado tiver, melhor? Não. Paulo falou, de maneira nenhuma. Nós não permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante. Esse não é o critério, não é o princípio do Espírito Santo. A Bíblia diz, como que nós vamos viver no pecado? Nós que morremos para ele. Então, na verdade, a palavra de Deus também diz aqui, na verdade, Romanos 6,14, que o pecado não terá domínio sobre você. É claro que aqueles que tiveram mais pecados, a graça foi mais abundante nesse sentido. Mas o pecado não é a promoção da graça jamais. Você nunca deve usar o pecado como um critério de geração de graça. Não. A geração da graça é o amor de Cristo. O que Paulo está falando aqui é que o amor de Deus, ele excede o nosso entendimento e ele vai de eternidade a eternidade. As misericórdias de Deus não têm fim, né? A questão é, de modo nenhum, você não vai produzir mais pecado para que a graça seja maior. A Bíblia diz, de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado? Nós que para ele morremos, né? E assim, nós fomos sepultados com Cristo na sua morte pelo batismo. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória de Deus Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Qual que é a novidade de vida? É que você não anda mais no pecado, você é guiado por Deus. Os que são guiados por Deus, eles vivem a vida no Espírito. E aí você tem toda a provisão necessária agora. A novidade de vida é que você, de maneira nenhuma, você não vai cometer pecado, você vai andar em Deus, em novidade de vida. E andando em Deus, você tem toda a provisão para comer, para vestir, para viver na fartura da graça de Deus, para ser curado em nome de Jesus. E você é liberto agora do pecado, da influência do mundo e da influência do diabo. Então você não vive mais no pecado. E a promoção da graça não é o pecado, é uma loucura, é um contrassenso, é um engano do inimigo. A promoção da graça é o amor de Deus em Cristo Jesus. Amém, Marisa? Eu espero que eu tenha te ajudado. Pastor, e o João, ele quer saber o seguinte, eu sou casado há 30 anos, eu sou apaixonado pela minha mulher, mas mesmo assim, volta e meia, eu me sinto atraído por outras mulheres. Até quando terei que lutar com essa tentação? A tentação em si, querido João, não é o pecado. O pecado é o pecado pecado, né? É a cobiça satisfeita. Mas eu falo algo para você.
Se você está se sentindo fraco para vencer a tentação, o segredo está no que você está alimentando. Aquilo que você alimenta, você fortalece. Se você tem sido atraído, essa atração, ela se torna uma cobiça incontrolável, ela vai gerar e conceber o pecado na sua vida. Mas qual que é a cura, pastor? Jesus falou assim: a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Preste atenção nisso. Evangelho de João 6,55. E o Senhor diz assim: quem comer da minha carne e beber do meu sangue, permanece em mim e eu nele. E a tentação para você é o seguinte: se você não gosta de pizza, o cheiro de pizza nem te agrada. E se você está em Cristo, alimentado por Cristo, o cheiro do pecado nem te atrai. Então alimente-se. Jesus falou: alimente-se de mim, porque quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue, permanece em mim e eu nele. E o que permanece nele é a divina semente, e não é a prática do pecado. Viu, João? Então, assim, continue apaixonado pela sua mulher. Esse mesmo assim, volta e meia que você está dizendo, revela que você tem sido fortemente atraído por outras mulheres. Olha, perceba que você tem que alimentar o seu espírito para que ele seja fortalecido. Mas alimentar de quê? Alimente-se de Cristo. Olha, Jesus falou assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, disse Jesus, por mim viverá. E se você está focado em Cristo, o seu espírito está fortalecido. Mas eu gosto de outro texto que vai te ajudar muito. Gálatas 5:17. Porque o espírito milita, vou usar uma outra palavra, o espírito guerreia contra a carne e a carne guerreia contra o espírito, né? Porque a carne guerreia contra o espírito guerreia contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. O que é o vosso querer, João? Naturalmente é o pecado. Então o espírito está promovendo essa oposição contra o pecado na sua vida. Mas lembre-se, se você alimentar o espírito, ele será forte. Quer dizer, se sois guiados pelo espírito, diz Gálatas 5:18, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei da cobiça que te obriga a cobiçar e a cair no pecado. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia. Vou citar só esses três, que está na categoria da cobiça da carne. Se você alimentar um olhar leviano, esse olhar leviano vai ser fortalecido. Faça como Jó: fiz alianças com meus olhos diante de Deus, como colocaria sobre uma donzela? Porque essa prática, se ela não for combatida na sua vida, ela vai conceber o pecado. É o que fala Tiago 1,15. Eu vou ler para a sua advertência e para a edificação de todos aqueles que nos ouvem. Eu vou começar aqui, ó. Bem-aventurado o homem, João, que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam e que se alimentam dele. Ninguém diga ao ser tentado: eu sou tentado por Deus, porque Deus não estimula esse mal na vida de ninguém, e a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Sabe o que é cobiça? É querer aquilo que você não precisa. É um desejo, vamos dizer assim, ambicioso, ganancioso, daquilo que você não precisa. É desejar além do que você precisa. Então, e a Bíblia diz assim: cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido,
dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez praticado, ele promove a morte na sua vida. Então guarde-se, João, dessas coisas. Alimente-se do Senhor e o seu espírito será fortalecido contra toda forma de cobiça da carne, aquilo que promove a morte, o pecado e a morte. Eu espero que eu tenha te ajudado, João. Um grande abraço. E o Percival quer saber, pastor, ele está dizendo o seguinte: eu estou congregando numa igreja há 20 anos, mas de uns tempos para cá eu não comungo mais com as ideias do meu pastor. As suas palavras não me inspiram. Eu não concordo com a visão dele, que tem mudado muito. Devo sair e congregar noutra igreja? São respostas que é o Espírito Santo que responde para você, Percival. Jesus falou assim em Lucas capítulo 12, versículo 12, né? Porque o Espírito Santo vos ensinará. Esse é o momento que você precisa consultar o Espírito Santo. Mas eu vou te ajudar dentro da Bíblia. Você, em primeiro lugar, claro que você não vai virar as costas para o seu pastor e sair da igreja. Devo sair e congregar noutra igreja? Se você fazer isso em via direta, sem consultar o Espírito Santo, o próximo pastor que você for servir a Deus na igreja dele vai dar na mesma história, porque o problema não está no pastor, provavelmente está no seu coração. Então faça uma coisa, converse com ele. Tiago 5,16 diz assim, que nós devemos compartilhar das nossas fraquezas, das nossas debilidades, das nossas insatisfações uns com os outros e orar uns pelos outros para sermos curados de toda aquela confusão. Então converse com seu pastor. A conversa é o melhor caminho. Bom, se não tiver acordo na conversa, preste atenção. A Bíblia diz sim, em Amós 3:3, andarão dois juntos se não tiver acordo entre eles? Teste, veja se é possível ter acordo. Quem sabe a sua conversa com o pastor vai levá-lo a uma postura e uma atitude de humildade, corrigir o que porventura puder estar errado. Não estou dizendo que seu pastor está errado, estou dizendo que você tem que conversar, viu, Percival? E assim, Efésios 4, versículo 3, tem uma direção muito clara para nós em circunstâncias como essas, que diz que nós devemos nos esforçar diligentemente, Percival, por preservar a unidade do Espírito Santo no vínculo da paz, ok? E assim, dessa forma, em Romanos 5,18 diz assim, 5,18 diz também, no que depender de vós, que depender de você, tenha paz com todos os homens. Avalie se você está com o coração correto. Agora, se você não chegar a um denominador de paz, aí procure o Espírito Santo. Não faça as coisas sem antes ouvir o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos guiará a todo caminho, toda decisão, que é a verdade, que é produtiva. Amém, Percival? Espero que eu tenha te ajudado.